Existe um padrão que se repete em todos os ciclos de mercado. Algumas pessoas enriquecem muito com isso, mas a maioria só assiste isso acontecer. E não é porque essas pessoas são mais inteligentes, é porque elas se posicionam antes disso tudo acontecer. 2026 pode ser um ano mais decisivo da década para quem investe. Mas quando a maioria perceber isso, será tarde demais. Então a pergunta não é qual investimento vai subir ou qual vai ser o melhor investimento para 2026. A pergunta é, você vai se posicionar antes ou depois disso ter acontecido? Hoje eu vou te mostrar os 3 investimentos com maior potencial de te enriquecer em 2026. Mas principalmente vou te mostrar como as pessoas ricas pensam. Porque enriquecer não é sorte, é estratégia. Meu nome é Vitor Turina, sou o criador do canal Fique Rico com um Propósito. A maioria das pessoas nunca vai enriquecer investindo. Não porque investir não funciona, mas porque elas fazem tudo do jeito errado. Elas entram quando o mercado já subiu, saem quando cai e seguem dicas aleatórias. Não tem estratégia, muito menos clareza nas decisões. Enquanto isso, quem constrói patrimônio faz exatamente o oposto. Compra quando está barato, aporta quando ninguém quer aportar, reinveste os dividendos e pensa em anos, não em dias, horas, semanas. Se você quer enriquecer de verdade, você precisa parar de agir como um amador no mercado e começar a agir como um profissional. Bom, o primeiro investimento que eu quero falar para 2026 são as ações. Mais especificamente, ações de empresas sólidas. Toda vez que os juros caem, a bolsa sobe. E aí isso aqui não é uma opinião minha, pessoal, é histórico. Quando a renda fixa começa a pagar menos, o dinheiro migra. E eles migram para onde, né? Migra para empresas que geram lucros. Porque as pessoas estão dispostas a correr mais risco para ter uma rentabilidade maior. Hoje, ainda temos muitas empresas negociando com um valuation atrativo, dividendos muito altos e lucros consistentes. São setores totalmente resilientes aos ciclos de mercado. Os bancos continuam lucrando bilhões de reais, as empresas de energia distribuem todo o seu caixa, infraestrutura e saneamento, então, nem se fale, tem receitas totalmente previsíveis. Agora pensa comigo, né? Se o investidor hoje ganha bem na renda fixa, mas amanhã ele passa a ganhar menos, ele deixa o dinheiro parado, rendendo menos? Não. Aí ele começa a buscar o retorno. E aí que começa a vir todo esse fluxo de dinheiro que estava na renda fixa, agora vem para o mercado de renda variável. E aí quando esse fluxo entra na bolsa, os preços tendem a subir mais rápido. Rápido até demais, e aí causa euforia no mercado. E aí quem entra depois, que o preço começa a subir, já pega um preço muito mais alto, uma ação que já está mais inflada, e aí quem entra antes constrói o patrimônio. E aí a bolsa não é cassino, gente. Aí é uma desculpa que você pode dar. Ah, Victor, mas é tudo manipulado então, já que vai acontecer. Não, gente, são ciclos, essas coisas acontecem. Então, a bolsa, na verdade, ela é uma máquina de dar prêmio para quem é mais disciplinado, consistente e quem é mais frio na hora de tomar as decisões. E essa frieza, ela vem na hora que você entende qual realmente é a sua estratégia. Por que você está investindo? Qual o meu apetite a risco? Os dividendos reinvestidos por anos podem criar um efeito bola de neve brutal nos seus investimentos. E é assim que a gente constrói a nossa renda passiva, nosso patrimônio capaz de perdurar longas décadas. O segundo investimento são os fundos imobiliários. Talvez uma das maiores oportunidades dentro do nosso mercado hoje. Muitos fundos pagam algo em torno de 0,8% a 1% no mês em rendimentos isentos para pessoas físicas. Então aí, se você recebe até 50 mil reais e tudo mais, tem toda essa mudança que teve, mas a maioria é isento para pessoa física. Ou seja, é de 10 a 12% ao ano de rendimentos isentos. E agora a gente vai fazer aquela conta bem simples, né? Você recebe uma renda mensal, reinveste, compra mais cotas, essa renda mensal aumenta, investe de novo, e se você fizer isso por 5, 10, 15, 20 anos, você vai virar uma máquina de renda passiva.
a sua renda passiva vai estar muito maior do que o seu salário. Gente, isso não é distante, isso realmente pode acontecer. Basta que você tenha disciplina, consistência e que você tenha frieza para tomar as decisões. Você toma essas decisões de forma calma, com sabedoria. E além da renda, a gente tem essa valorização. Lembra que eu falei que os juros vão cair? Gente, eu não estou cravando que vai cair, mas a última ata do Copom mostrou que os juros podem cair agora em março de 2026. Então a gente está num momento que é suscetível a que a valorização da cota dos fundos imobiliários aconteça. E eu não estou, mais uma vez, não estou fazendo uma opinião, é histórico. Quando a Selic vai para baixo, o fundo imobiliário vai para cima. E aí o investidor que compra, enquanto está com esse desconto por conta da taxa Selic estar alta, ele recebe renda mensal de 0,9% a 1% no mês e uma valorização da cota. Os fundos imobiliários estão sendo negociados a descontos muito grandes sobre o valor patrimonial deles. Literalmente, você vai ser pago para esperar. E aí a maioria não faz isso. A maioria espera subir os preços para comprar mais caro. E aí não entende por que está no prejuízo. Renda passiva reinvestida é um dos caminhos mais previsíveis para você enriquecer. Uma hora você vai poder usufruir de toda essa renda passiva, mas basta que você tenha disciplina e continue. O terceiro investimento é ele mesmo, o Bitcoin. Vitor, está desabando, caiu 50%, vai acabar, o Bitcoin morreu, é esquema de pirâmide, você está mentindo para mim, acabou o Bitcoin. Ai, vai acabar, explodir a Terra. Você não precisa amar o Bitcoin para você entender isso, né? Mas você não pode ignorar o que está acontecendo ou ignorar o que é o Bitcoin. Tem um vídeo no canal, vou deixar aqui no card, tem um vídeo no canal que fala exatamente o que é o Bitcoin, por que ele pode ser uma reserva de valor. Eu recomendo que você assista, né? E aí ele tem aquela escassez, né? O Bitcoin ele tem aquela característica que poucos ativos têm, né? Que é uma escassez real. É uma oferta totalmente limitada, uma demanda crescente. Eu gostaria de falar que instituições hoje estão comprando Bitcoin. E aí tem uma coisa que o pessoal não entende, a mudança de mercado em relação a isso. Gente, antes eram só pessoas físicas, como o Vitor, que negociavam Bitcoin. Agora são grandes instituições financeiras, são grandes países que estão negociando, até empresas, literalmente empresas, comprando caixa em Bitcoin. E assim, grandes fundos, eles produzem até ETFs. ETFs foram aprovados pelas, vamos dizer assim, né, a CVM dos países aí. Então, assim, né, historicamente, após o halving, né, para quem não sabe o que é o halving, é quando o prêmio de você minerar Bitcoin é dividido pela metade. Após esse ciclo de halving, o preço ele entra em uma tendência muito forte nos anos seguintes. E aí eu peço que você entenda que o mesmo que possa fazer subir o Bitcoin, ele pode fazer a mesma força para cair. E aí no caso é o seguinte, não é para você tirar todo o seu dinheiro do Bitcoin, ou para você colocar todo o dinheiro que você tem e se alavancar e correr muito risco, não. Mas é para você ter uma exposição nesse ativo. Também gravei um vídeo que foi pro canal em relação a como montar uma carteira de investimentos. E você vai perceber que todo mundo deveria ter exposição a ouro e Bitcoin, por conta da reserva de valor. E por isso eu coloquei o Bitcoin como terceiro ativo que pode se valorizar muito em 2026. E aí é o seguinte, né? A gente hoje está vivendo essa assimetria, porque tem muitas coisas acontecendo, tem muitas incertezas e o preço cai. E aí os investidores mais inteligentes, eles não vão ignorar o Bitcoin, eles vão se posicionar de forma estratégica. Lembra? Ou você se posiciona de jeito certo, ou você se posiciona tarde demais. E aí não adianta você depois reclamar muito. Agora, deixa eu te contar uma verdade. Não é o ativo que enriquece, é a estratégia. Quem enriquece monta uma carteira com crescimento, renda, proteção, ações para crescer, fundos imobiliários para te dar renda mensal e o Bitcoin para proteção de reserva de valor e com uma simetria muito grande. E o principal, gente, esse aqui é o principal, a chave de ouro do negócio todo. Aportes mensais. Reinvista seu dinheiro. Se você deixar o dinheiro parado e fazer uma carteira de ponto,
Não adianta, acompanhe. Hoje eu trabalho como assessor de investimentos na XP. Eu gosto de fazer um acompanhamento diário das carteiras dos meus clientes, mensal, conversar com eles, entender como eles estão se sentindo. Gente, acompanhe sua carteira, mas monte ela de uma maneira bem estratégica. E se você investir todo mês, reinvestir os dividendos, ou seja, você coloca o seu dinheiro e ainda coloca o dinheiro a mais dos dividendos, que no começo, sim, começa com 3, 5, 10 reais, mas depois viram uma coisa absurda e você não tem noção do quanto que pode virar isso. Pensa no longo prazo. Pensa você se aposentando com o dinheiro do mercado financeiro, recebendo 60, 70, 80 mil reais. E depois você vai querer se aposentar no INSS. Mas tudo bem. É questão de tempo até que você consiga alcançar seu objetivo. Sempre lembre-se, a fórmula dos juros compostos, o que deixa... A fórmula dos juros compostos é a oitava maravilha do mundo, tá, gente? Não tem como negar. É sensacional. Essa fórmula muda a vida das pessoas. De todas as pessoas ricas. Muda a vida. Por favor, decore. Tá tudo no braço essa fórmula. Decore essa fórmula. É simples. Vou deixar aqui a fórmula dos juros compostos. Perceba que o que é exponencial na fórmula é o tempo. Não adianta você ter um capital muito alto. Não adianta você aportar muito por mês. Não adianta você conseguir uma taxa de investimentos muito alta se seu tempo é elevado a 1. Olha que legal. Se seu tempo for elevado a 1, nada adiantou. Não vai ter nada muito interessante. Mas agora calcule isso para 10, 15, 20 anos. Gente, aí você muda a sua vida e a vida da sua família por gerações. Não é só a família de agora, são gerações que são mudadas porque você levou a sério essa forma. Se você quer realmente enriquecer nos próximos anos, não adianta você assistir esse vídeo e aí continua. Entra por um vídeo, sai pelo outro e continua sem estratégia. Ah, legal, Victor, você falou meia dúzia de palavras, eu gostei do que você falou, mas eu vou seguir fazendo do jeito, né? A diferença entre quem realmente cresce e quem fica pelo caminho é quem tem o plano e segue o plano. Eu ajudo investidores a montar carteiras totalmente personalizadas, com foco na sua renda, fazer uma renda mensal muito boa para você, multiplicar seu patrimônio e principalmente, gente, proteger seu patrimônio ao longo dos anos. Não é nada de dica aleatória, não tem truque, não tem promessa milagrosa de vai multiplicar por 20. Não, nada disso. É estratégia real. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você poder falar comigo e montar uma carteira de investimentos sólida para o seu 2026. Aproveitando também, eu quero falar que eu fiz um e-book para você aprender sobre ferramentas para você fazer uma renda extra com milhas. Também vou deixar o vídeo aqui no card. Eu fiz um vídeo sensacional, completíssimo, sobre como utilizar o cartão de crédito, como utilizar as milhas. E aproveita também que eu fiz um e-book, o link vai estar na descrição. Esse e-book está completíssimo em relação a como eu faço qual que é o plano para eu enriquecer com a milha. Então, tá tudo na descrição, gente. E aí a pergunta que eu quero fazer para você no final, e aí fica como uma reflexão, né? E aí você vai me agradecer por ter se posicionado no momento certo, ou você vai se arrepender de ter esperado o momento certo? Lembre-se, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Valeu, pessoal. Abraço. Até o próximo vídeo.